Ai, glória a Jesus. Paz do Senhor, se ajeitou. Glória a Deus. Olha só o tamanho da tela. Que todos faz. Glória a Deus, aleluia. Povo abençoado, povo querido. O que é, pastor Valdinei? 38 ou 42 graus? 42 graus. Toma, tio. Se não for 45 graus. No meio do mato, nem os passarinhos estão cantando porque estão com calor. Pronto, falei tudo. Paz do Senhor Jesus, povo querido, povo abençoado, glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, para quem já conhece eu aqui da plataforma, né? Já conhece aqui eu do canal, sabe que minha vida ela é um pouco corrida. Eu vou para lá, vou para cá. Quando eu estou em Belém tem o centro de recuperação, tem ali a congregação onde eu congrego, sempre em viagem missionária, ações sociais. Então quase eu não tenho tempo de estar muito vendo alguns conteúdos, como também estar fazendo comentários. Mas eu tenho visto algo acontecer aí, né? Referente ao ministério Libertos por Deus. E assim, pessoal, eu não posso também deixar de vir aqui dar minha opinião e falar do que eu sei, né? Eu quero falar do que eu sei, do que eu vi, do que eu ouvi, entendeu? Do que eu convivi. Eu não posso deixar passar em branco e relatar do que eu tenho presenciado e participado também do Ministério Libertos por Deus. Sou pastor Mike Linhares, também sou um ex-travesti, também faço parte, não diretamente, mas indiretamente, digamos assim, porque eu não estou sempre envolvido no ministério, mas sempre que dá, estamos unidos aí. Já tivemos muitas vezes em missões. E esse canal aqui, que eu tenho na minha plataforma, primeiramente Deus, depois incentivo de pastor Flávio Amaral também, que me incentivou a estar abrindo o canal para testemunhar, para falar e também para levar o ide do Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, quem está vindo aqui não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa santa, não é uma pessoa que não tem erro, que não tem falha. Antes de eu ser pastor, sou um ser humano que tem qualidades e tem defeitos, que tem acertos e tem erros. E louvado seja Deus que a palavra de Deus ela vem nos dizendo em 1 João, capítulo 1, versículo 8, versículo 10, diz: aquele que diz que não tem pecado, esse se faz mentiroso, a verdade não está nele. Mas em meio, nessa sua caminhada, como tem sido, tem acerto, erro, tropeço, deslizes, constrangimento, mas arrependimento para alcançar misericórdia e fazer o certo, não permanecer no errado. E procurar fazer a diferença e ser diferente. E tenho focado isso em Cristo Jesus. Quando aquele jovem rico chegou até Jesus e falou: bom mestre, Jesus diz: por que me chamas bom? Não tem um se não é bom a não ser Deus. Ele falou isso. E sempre o pastor Flávio, ele relata também essa fala desse jovem. E essa resposta de Jesus para ele. Então assim, pastor Flávio, ele já esteve aqui em Belém do Pará. Pastor Flávio eu já tive em outros lugares com ele fazendo missão. O pastor Flávio ele já me ajudou a fazer missão em alguns outros lugares, ajudando. A passagem dele pelo norte, aqui principalmente no estado do Pará, tivemos em algumas cidades vizinhas. Agora eu estou aqui na cidade do Acará. Pastor Valdinei, aqui na cidade do Acará, onde eu faço missão. E aqui a obra ela é mais pela fé, né, pastor Valdinei? Sim, com certeza. A obra aqui é mais pela fé, meu irmão. Aqui é quem tem amor pela obra. Aqui é quem está disposto mesmo a fazer o dia do Senhor por amor ao Evangelho. E quantas vezes eu presenciei, estive junto com o pastor, aonde graças a Deus e a ajuda de pessoas que têm abençoado a vida dele, para ele viajar em algumas missões. E é justamente, nem tanto aqui,
A primeira vez que ele veio para cá, eu fiz algumas agendas para ele, que ele teve algumas congregações, aonde ele não foi reembolsado, aonde não foi ofertado na vida dele, as obras carentes, algumas nem teto tinha, outras nem parede tinha, mas ele ali fez no intuito de fazer algo em prol do reino de Deus. Quantas e quantas vezes ele chegou ali, às vezes, as pessoas mesmo ali não tendo aquele conforto todo, mas procurando dar o melhor para recepcioná-lo e ainda auxiliando, ajudando também ali na despesa, na ajuda ainda, porque ele tem esse coração dele bom, de ajudar, de abençoar. Eu nunca vi, pastor Flávio já dormiu na minha residência, já dormiu no meu quarto quente, no ventiladorzinho ali, mas já passou. Pastor Flávio, quando não dava para dormir na residência, mas procurava indicações de um hotel que seja baratinho, que não seja caro. Eu nunca vi querer luxar, nunca vi querer se amostrar, nunca vi querer se sentir melhor do que ninguém. Eu estou falando que eu não posso ser um hipócrita, me calar em meio a tudo que está acontecendo e ver muitas inverdades também que está sendo levantada. Mas estou falando aquilo, é igual, eu não me lembro qual é a palavra, eu acho que é não sei se é Pedro e João, é 1 João, capítulo 1, sim, que Pedro fala que nós falamos do que vimos e ouvimos, apalpamos, quando eles falam de Jesus. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando não do que eu ouvi falar, não do que eu tenho assistido para as redes sociais, do que eu tenho convivido. E muitas das vezes ele abençoou a minha vida quando pôde. Acontece é que, infelizmente, nem todo mundo está disposto a receber o não. Só recebeu o sim. E o não confronta, o não traz revolta, o não. Isso aí, às vezes, as pessoas procuram uma reação aonde acaba criando umas atitudes que não segundo a direção de Deus, mas segundo a sua própria ira, a sua própria revolta, o seu próprio ódio, e começa a colocar para fora. Então eu estou relatando daquilo que eu tenho presenciado, do que eu tenho vivido. Então eu sempre fui bem recepcionado na residência dele. Na minha residência, quando eu pude, eu recepcionei também da forma que eu podia, e nunca questionou, sempre aí estava super tranquilo, super bom. Sempre esteve comigo, andou a pé aqui no Acará, porque aqui tem que atravessar, tem que atravessar uma balsinha aqui e andar um pouquinho a pé para chegar na congregação. Já evangelizou comigo por aqui, com o pastor Valdinei. Tem os vídeos, eu vou ver se eu tenho aqui, que eu vou colocar junto aqui, entendeu? Fomos por aí, andemos tudo isso daí. Fomos em outras cidades por aí fazendo o vídeo do Senhor, em lugares onde não era paredes ali fechado com ar-condicionado, é o calorzão aqui do Pará mesmo, mas sempre o pastor esteve envolvido na obra, não somente em tela de celular, não somente nas redes sociais, mas também já fez muito vídeo do Senhor. E eu fui um dos tais que já aconselhei, para tirar um pouquinho para o Senhor também, é necessário se revestir, é necessário buscar, entendeu? Então eu não podia ficar calado em poder falar sobre o pastor Flávio. Eu tenho minha congregação, eu tenho meu líder, eu tenho meu pastor, e não tem nenhuma obrigação comigo. Mas quando foi o LPD na minha vida, foi uma serventia muito grande de reforço, de renovo, de fortalecimento, por causa que eu não tinha com quem desabafar as minhas lutas, o processo que eu estava passando no começo da caminhada. Foi quando eu conheci esse grupo, foi quando eu conheci outras pessoas também que passaram pelo que eu estava passando, e aonde eu pude colocar para fora experiências, ouvir experiências e ganhar combustível para perseverar e ter a certeza cada vez mais, com a fé firmada em Cristo, dá certo, tem jeito, vai em frente, que Deus é contigo. E tem dado certo até hoje em dia na minha caminhada, focado em Jesus, entendeu? Em acertos, em erros, passo a passo, estou aqui de pé. E eu creio também que o pastor Flávio permanecerá de pé aí na sua caminhada. Talvez já tenha se autoanalisado também o que tem que mudar, o que tem que renunciar, como tem que fazer, e fazer aquilo que vai agradar o coração de Deus, não agradar os outros, não agradar o homem, mas fazer também o que está no seu limite.
Porque uma coisa, sempre que ele falava bem assim, eu faço, primeiramente eu faço quando Deus toca para me fazer, abençoo quando Deus me toca para abençoar, e quando eu vejo, ou seja, não que eu escolho, mas que está necessitado, que está precisando. Então essa foi sempre a questão. Então isso eu tenho presenciado. Eu tenho vivido uma pessoa que saiu da sua residência, foi buscar pessoas, fui com ele já em casas, buscar muitos ex que queriam fazer as suas cirurgias, fomos levar alimento, fomos ali abençoar vidas, vamos visitar casas. Quantas vezes eu fiz isso junto com ele, fui em congregações com eles. Já chegou o fato de ser abençoado em algumas congregações, em missão, e ele abençoou a minha vida também. Eu não poderia passar batido e me colocar como um ingrato, entendeu? Sem poder me manifestar e relatar também o que o pastor Flávio e a missionária têm feito e fizeram em prol da minha vida. Me ajudaram no pouco que puderam também na construção da minha casa. Se hoje eu não estou aluguel também, eles têm parte com isso também na minha vida. Então assim, eu olho para a vida dele em meio a tudo que tá acontecendo e, meu irmão, o pastor Flávio, ele tem se envolvido sim e feito algo sim em prol do reino de Deus, não apenas por interesse próprio, não apenas pensando só em si, não apenas só querendo barganhar com a imagem de ninguém, mas também querendo ver o bem da outra pessoa. Amém. Louvado seja Deus. E assim, para não ficar muito longo esse vídeo, eu convidei o pastor Valdinei, que teve experiência tanto, o pastor Valdinei aqui, foi uma das pessoas que o pastor veio de São Paulo para cá, para o Pará, uma certa vez também aí, acabou ficando no prego no meio da viagem, conseguiu ali um jeito de conseguir chegar até no Acará de carro e veio dormir aonde? Veio dormir aqui na casa do pastor Valdinei, que foi aonde ele tinha um contato dele, foi bem acolhido aí. Então, ele nunca mediu esforço para fazer a obra de Deus. Não importa o local que fosse, não importa a estrutura da igreja, não importa o conforto que tinha para ser recepcionado, sempre se envolveu para fazer também a obra de Deus. Pastor Valdinei, fale algo aí do que o senhor também já conviveu um pouco com o pastor Flávio. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Alguns irmãos já me conhecem. O pastor Mike sempre que pode estar aqui com a gente, né? Deus seja louvado. Diante dessa situação toda que tem acontecido, né, com o nosso amigo aí, pastor Flávio, desde já eu quero deixar aqui todo o meu carinho, meu abraço ao pastor Flávio, homem de Deus, tá bom? Uma pessoa que, como o pastor Mike já disse, já falou, já relatou, é algo que nós vimos, algo que nós presenciamos, eu principalmente, falo por mim, o que eu vi, o que eu presenciei, né? A humildade, o respeito, a sinceridade, que muitas pessoas, pastor Mike, não colocam isso em pauta, nos assuntos que querem muitas das vezes tratar a respeito das pessoas, né? Eles pegam ali o que querem na realidade, muitas das vezes só o lado ruim, porque como o Senhor disse, ninguém é perfeito, e aí começam ali a massacrar, falar um bocado de coisa e tudo mais. Mas eu estou aqui como testemunha ocular, uma pessoa que tem caráter, tanto espiritual como caráter pessoal, um bom marido, um bom pai, um bom servo, respeitador, humilde. É tanto que da primeira vez que veio, foi agendado, né, pelo pastor Mike, que disse, olha, o pastor Flávio vai estar no Pará, assim, 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 me explicou, e eu, como sempre gosto de ter referência, fui no YouTube, fui assistir vídeos, vi algumas postagens, disse, tá, Mike, traz, vamos botar ele aqui para testemunhar, vai ser bênção de Deus. Veio, muito humilde, respeitador, abençoador, inclusive é um camarada que chega, não é aquela pessoa de ficar se exigindo nada, pastor, quero isso, pastor, o senhor pode me dar isso, pastor, quero ficar assim, não, muito pelo contrário, chega, já vai observando tudo, o que tem, o que não tem, pastor, vamos ali,
vamos comprar isso, vamos pegar aquilo, vamos fazer aquilo, uma humildade em pessoa, pastor Flávio Amaral, porém bastante verdadeiro, que o que tem de falar, fala mesmo, né? Eu acredito que isso faz toda a diferença, porque a pessoa, quando ela tem de falar, ela fala na cara, fala com sinceridade, né? E desperta naquela pessoa, através do seu falar, aquilo que está tentando fazer pelaquela pessoa, que é o que o pastor Flávio ele faz com muita gente, inclusive fez aqui com a gente, né? Conversou, nos orientou, veio a segunda vez que ele veio, estava passando pela região do Moju e o pneu do carro dele estourou, quase sofre um acidente com a família, e ali no momento de sufoco, de desespero, sem saber para onde ir, como andar, o lugar mais próximo do Moju que ele viu alguém conhecido era o Acará, onde nós residimos, e ele me ligou, isso já em volta de 10h30 para as 11 horas da noite. Pastor, me socorre, pelo amor de Deus, eu estou em tal lugar, assim, assim, assim. Até disse, pastor, vou aí lhe buscar onde é que o senhor está. Disse, não, eu estou no Moju. Disse, meu Deus, pastor, mas o lugar mais perto que eu tenho para ir é para ir. Me receba na sua casa, por favor. Eu estou com a minha família. Disse, não, pastor, pode vir. Vem que o senhor vai ser bem. Vou lhe esperar o senhor chegar. Pastor chegou em volta de meia-noite a 1h da madrugada aqui em casa, mas com a família dele, a filha dele, a esposa dele, a missionária Andréia e a comitiva que estava com ele. Recebemos ele, ficou aqui, não exigiu nada. Pastor, me arrume um quarto aí, uma cama para minha esposa com a minha filha, eu me ajeito em qualquer lugar. Olha, pastor, infelizmente tenho só um ventilador. Não, pastor, não se preocupe, dê o ventilador para minha esposa com a minha filha, eu dou meu jeito aqui, entendeu? No outro dia fomos, pediu minha orientação, fomos, ajudamos a comprar o pneu, a ver o pneu, ainda fez aqui, comprou um bocado de coisa para nós. Vale relatar isso, né? Na época, nesse período, nós estávamos aqui, não estávamos em uma situação muito bem financeiramente, e o pastor nos socorreu, veio, nos ajudou, entendeu? Com muita humildade, nunca cobrou nada, nunca pediu nada em troca. E é esse o relato que eu tenho para falar desse homem, pastor Flávio Amaral, porque foi o que nós vimos, foi o que nós presenciamos. Inclusive tem o vídeo, não sei se no canal do pastor Mike, no meu também deve ter, o vídeo nós indo de pé lá para a congregação ali do outro lado do rio, onde nós atravessamos a balsinha de pé, andamos quase 800 metros de pé para chegar no local do culto, voltamos depois, nunca reclamou, nunca exigiu, fez grandes exigências de querer o melhor hotel, de querer a melhor oferta, não, sempre na humildade, sempre com um caráter sincero e respeitador de servo de Deus. Então, para eu encerrar minha fala, eu não sou muito de acompanhar as redes sociais, essas coisas que acontecem, mas pelo que o pastor Mike me relatou, aqui eu deixo uma palavra amiga e uma orientação ao pastor Flávio Amaral, se for ver esse vídeo. Meu pastor, mantenha a sua integridade, mantenha a pessoa que o Senhor é, porque nós sabemos que o adversário da nossa alma é isso que ele quer. Ontem ainda ministrei isso na congregação lá do outro lado, meu pastor. Muitas das vezes o diabo ele usa pessoas que não têm vida de oração, que não têm comunhão com Deus, que invejam a nossa vida, a nossa conduta, o nosso ministério, para tentar nos defamar, para tentar nos derrubar, para tentar fazer com que nós venhamos muitas das vezes até cair em contradição naquilo que nós falamos, fazemos ou vivemos na presença de Deus, como aconteceu com Jesus no capítulo 8 de João. Trouxeram aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, mas qual era a real intenção? A real intenção era que fazer Jesus se contradizer nos seus ensinamentos, no seu falar, na sua palavra. Olha, apedreja, cadê o amor que ele prega? Não apedreja, cadê a lei que ele preserva? Então, né, Jesus, direcionado pelo Espírito Santo, toma o quê? Se nenhum de vocês tem pecado,
que atire a primeira pedra. Aí sabe qual é a lição? Um bando de gente toda errada querendo apontar o erro dos outros, meu pastor. Exatamente. O que o senhor diz? Mas é essa questão, é isso que eu estava relatando ali, entendeu? Por causa que era essa passagem aqui que eu ia relatar aqui no final, realmente, entendeu? Aqui, meu irmão, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. É igual eu falei. Aí todo mundo foi embora. Se retirou por quê? Porque teve a consciência. Não importa, eu tô querendo condenar a mulher que foi pega em adultério, mas eu tô mentindo. A minha mentira pode ser até menor perante o que ela praticou, mas não está deixando de ser pecado. Eu tenho pecado também. Não sou digno de apedrejar, de condenar ela. Não sou digno. Então essa questão, às vezes, eu olho muito para lá e esqueço de olhar para cá. Então faço, meu irmão, eu me lembro que em meio a esse conflito meu, essa caminhada minha, poucos têm estado comigo ali. Estou contigo, estamos juntos, não desiste, não desanima, se levanta, bora para cima, Deus é contigo. Deus não te quer naquela vida perdida de volta. Quem que te quer lá é Satanás. Deus te quer numa vida verdadeira, vida e abundância Ele tem para te dar. São poucos para vir com essas palavras, porque eu não estou aqui para massagear ego, nem para compactuar pecado e nem para compactuar com o erro de ninguém. Ao contrário, eu estou aqui para falar bem assim, nós precisamos focar em Jesus e procurar a verdade em Jesus, porque o perfeito é Ele. Perfeição encontramos nele. Então em Cristo é que está a perfeição verdadeira. E Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então eu não vou conseguir caminhar na verdade me gradeando com outra pessoa. Apontando o erro, condenando, querendo crescer na queda de terceiros. Não, meu irmão. A vontade dos fariseus e dos escribas. Porque, veja bem, eram os camaradas religiosos, vamos traduzir para os dias de hoje, eram crentes, tinham o ministério deles, mas não faziam o que Jesus fazia, da forma que Jesus fazia, e não faziam e não queriam deixar Jesus fazer. Sim. É o que acontece hoje, pastor Mike. Vai acontecer com o pastor Flávio, vai acontecer com o senhor, vai acontecer comigo. As pessoas às vezes me chamam de ladrão, que esse pastor não presta, que esse pastor é safado. Só que quem me justifica é Deus. Quem nos justifica é o Senhor. Pastor Flávio, quem vai lhe justificar perante essas pessoas é Deus. O Espírito Santo foi na consciência de cada um, pastor Mike. E todo mundo começou a se autoanalisar pelo poder do Espírito. Peraí, eu estou julgando a mulher, quero pegar Jesus em contradição, mas eu também roubo, eu sou ladrão, eu minto, eu faço, eu chamo o pastor de ladrão, mas o ar-condicionado da minha casa está no gato, qual é a diferença? Entendeu? Então são várias questões. As pessoas hoje, elas não estão preocupadas mais, porque abrir uma ferida, pastor Maico, na vida de alguém, no coração de alguém é muito fácil. Agora cicatriza depois, né? Exatamente. Levanta depois. Quando a pessoa for se autoanalisar e ver, poxa, para que eu fiz aquilo? Talvez achei tarde demais. E o que tem de pessoas aí matando o ministério de pessoas, denegrindo a imagem de pessoas, acabando com a chamada de pessoas, fazendo até ameaçando família de pastores, homens de Deus que estão procurando fazer a diferença, porque eu digo mesmo pelo que eu vi, pelo que eu testemunhei, pastor Flávio Amaral é alguém que faz a diferença. Falei, foi para ele aqui, como aqui no Acará, há muitos homossexuais, há muitos gays, há muitas pessoas da comunidade, entendeu? Mas o pastor ia lá, abraçava. Eu, como pastor, nunca tive essa coragem. Eu tenho coragem de ir na boca, tenho coragem de abraçar o traficante, tenho coragem de pregar pro maconheiro na esquina. Mas eu nunca tive essa coragem de chegar pro homossexual e dizer, olha meu filho, Jesus te ama, quer mudar a tua história, você não nasceu assim, Deus quer fazer isso na tua vida. Entendeu? E ele tem um chamado de Deus na vida dele e ele faz com amor, com dedicação, com carinho, com verdade. Glória a Deus. Então esse é o meu relato. Eu deixo aqui
Meu abraço ao meu grande amigo pastor Flávio Amaral. Deus abençoe, meu pastor, poderosamente sua vida. Vou estar orando pelo Senhor. Amém, glória a Deus. Então essa é a questão. Então eu não poderia deixar passar batido em forma de gratidão a Deus. Ninguém chegou no meu PV, não estou aqui também comprado, não estou aqui com lavagem cerebral. É o que muitos vão dizer, eu né? cheguei aqui na terra do Acará para fazer a missão e Deus já tinha colocado em meu coração aqui, nem tanto que eu nem ia fazer nada. Eu não ia fazer vídeo, eu não ia manifestar, mas eu me senti incomodado aqui. Eu falei assim, eu não posso ser uma pessoa ingrata. Eu não quero ser os 9 dos samaritanos que seguiram a sua vida como se ninguém tivesse feito nada por eles. Eu quero ser esse um que foi grato a Jesus e voltou lá para agradecer. Então, ouro e prata eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu vos dou. Entendeu? Então, eu tenho a minha gratidão a Deus. Entendeu? Pelo pastor Flávio Amaral, de ter sempre me ajudado de várias formas, entendeu? Espiritualmente, aconselhamento, como também já tentei alertar ele, aconselhar ele, já tentei, conversamos, em meio a uma convivência, criamos um vínculo de amizade, não temos um convívio constantemente, quem tem os afazeres, temos afazeres, eu tenho meu ministério para cá, que é com dependente químico, que é com os ribeirinhos, ele tem o dele para lá, então eu tenho minha liderança para cá, você está entendendo? Tenho minha caminhada para cá, e ele tem a dele para lá, mas sempre que dá a gente está em contato, então eu poderia deixar de relatar aqui também sobre o que eu tenho presenciado, o que eu convivi, o que eu vivenciei perto da pessoa dele, junto com a pessoa dele, em nome do Senhor, ser glorificado em meio a tudo isso. Eu creio nisso, mas aqui que o Senhor possa lhe abençoar, lhe fortalecer, que o Senhor possa lhe dar discernimento, que o Senhor possa lhe dar sabedoria e o Senhor seguir direcionado cada vez mais naquilo que Deus colocar no seu coração. Glória. Abraço a todos e Deus abençoe.